aqui uma série de intervenções, a gente tem um total de 9 intervenções, temos planos de aula, temos reflexões, temos propostas pedagógicas que foram escritos, e eu vou citar aqui os autores e autoras. Então, foram escritos por Ellen da Silva Silveira, Nara Medianeira Ilha Rodrigues, Alicia Quinones Medeiros, eu, Gabriele, Guilherme Vargas Pedroso, Jéssica Silva e Luigi Bertoldo Skill. E agora eu vou citar de novo, né, rapidinho, porque a gente está com o tempo aqui. Eu vou pegar 2 exemplos de atividades só para ilustrar, né, um pouco do que a gente está falando. Aqui numa das reflexões, a gente tem uma delas propostas pela Alicia, cujo o nome é Os Significados dos Nomes das Organizações. E aí a Alicia propõe que a gente pense, é uma atividade curta, como vocês percebem, mas ela propõe uma reflexão muito interessante, que é a gente olhar para o nome dessas organizações e tentar entender quais são os significados atrás disso, quais são os significados por trás delas. Então a gente tem, por exemplo, os jornais A Voz do 13 ou o jornal O Rebate, entender o que é que esses nomes significam. O que significa ser a Voz do 13? Quem era o 13? O Rebate, está rebatendo o quê? Né? São jornais negros de Santa Maria que estão, sim, fazendo frente a uma intelectualidade branca, né? Rebatendo, resistindo, né? Nesse espaço. E a outra atividade que a gente separou também para mencionar aqui é o júri simulado, né, da Irmandade Beneficente Nossa Senhora do Rosário, que foi proposto pela Jéssica Silva e pelo Luigi Still. E aí eu tinha separado até para ler um trechinho para vocês aqui, mas não vai dar, porque eu já estou no meu tempo. Mas a ideia principal é que se simule o júri de 1914, né? Que os próprios alunos façam esse grupo como se fosse uma encenação mesmo, né? Que eles façam parte, sejam as personagens desse júri. E a ideia é muito interessante, né? O padre Caetano, que era um padre do clero local, existe um acordo com os irmãos da Irmandade Beneficente Nossa Senhora do Rosário, e ele quer confiscar, o acordo era que a chave da Irmandade ficasse com os irmãos da Irmandade, e ele quer confiscar essa chave. E aí os irmãos entram com um processo, né, e aí, o padre acaba perdendo e tudo mais, quer dizer, eles garantem o direito, né, de ter a chave da Irmandade. Mas o que eu quero destacar aqui é que tem uma preocupação muito interessante da Jéssica e do Luigi, que é uma preocupação com o tempo, né, dos professores da rede de ensino, assim. Porque, às vezes, o tempo para preparar uma aula, ele é muito pequeno, tu não tem tempo, tu tem que dar muita aula, tem que estar muito tempo em sala de aula e tu não tem esse tempo para preparar. E aí eles trazem informações que objetivam, né, a pesquisa. É óbvio que seria interessante que todo mundo lesse toda a tese do professor Enio Grigio, mas para otimizar esse tempo, né, os autores sugerem ali a leitura dos capítulos 5 e 6 para contextualizar, para falar do júri, né? Porque, enfim, é necessário dar toda uma base para os alunos para que eles consigam simular esse júri. Enfim, tem essa preocupação dos autores nesse sentido. E eu acho que eu encerro por aqui essa parte mesmo. É isso, tá, gente? O livro está disponível já no Manancial, aqui a gente tem o pós-fácil do professor Enio Grigio. E eu acho agora, então, que vamos para as falas, certo? Vou apresentar rapidinho a professora Cheryl aqui, então, tá? Que ela vai ser a primeira. Gabi, só um comentário. Perdão. Claro. No meio das falas, quem quiser fazendo comentários ali no Facebook, quem quiser colocar perguntas também, depois a gente vai tentar responder no final, se der algum tempo. Certo. A professora Cheryl dos Santos possui experiência na área de História, com ênfase em escravidão, territórios, quilombolas e educação em museus. Cheryl é mestre em História pela Unicinos, mestre em Ensino de História pelo Prof. da URGS, atuou como coordenadora do setor educativo e do setor de acervo e pesquisa do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, atuou como vice-diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Planalto Canoense, Canoas RS, de 2016 a 2018, e atualmente é consultora especialista no projeto Planos de Aula da revista Nova Escola, integrante do time de formadores Nova Escola,
docente da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da URGS e membro do coletivo Atnuqué, grupo de estudos sobre o pensamento de mulheres negras. Cheryl, a palavra é tua. Ah, que legal. Eu me assusto sempre que eu escuto o meu currículo, que parece que, né, não cabe numa vida, mas eu garanto que sou eu, tá, gente? Eu quero começar agradecendo imensamente ao GEPA pelo convite. Eu acho que é um grupo que eu admiro muito, que eu acompanho já há um tempo. Eles me convidam para as coisas, isso é muito legal. É um grupo que tem historiadores e historiadoras muito generosos que fazem a gente retomar a fé numa academia menos brancocentrada, egoísta, chata, dura. Então, eu acho que isso é muito importante. Queria também agradecer a todos aí que estão assistindo, prestigiando, que eu acho que esse é um espaço muito importante. Eu pensei em rapidamente falar sobre 2 pontos, assim, as impressões gerais assim, do livro, e também fui provocada pelo GEPA a pensar como o livro pode ser um instrumento de apoio, pesquisa, planejamento para a sala de aula, que é o lugar onde eu atuo e de onde eu gosto de estar e falar. Assim, o convite é muito maravilhoso, primeiro, porque esse é o tipo de livro que a gente quer ver circulando no mundo, né? Um livro gostoso de ler, com um projeto gráfico bem feito, acho que a Gabriela mostrou aí muito bem. Ele é confortável de ser lido, ele tem uma linguagem gostosa, acessível, óbvio. Eu, como uma boa anciã que sou, eu sinto falta do papel, porque eu sou uma anciã, mas, ao mesmo tempo, eu acho muito louvável iniciativas em PDF, principalmente porque eu, por exemplo, como professora de educação básica, eu moro num Everest de papel. E também, muitas vezes, não consigo comprar todos os livros que eu gostaria. Então, ter um livro de fato acessível, não só na sua linguagem, como na possibilidade de eu ter e usar, isso é fundamental, isso é muito importante, né? Menos papel, além de ser sustentável. A pergunta sobre ser um instrumento de apoio, para mim foi tipo assim, claro, é disso que a gente precisa, dessas pontes serem criadas com a educação básica. Eu sempre penso, né, para que serve a pesquisa acadêmica se ela não for capaz de fazer circular os saberes, né? Ela não serve, ela não gira, ela não faz a roda girar, e perde um pouco do sentido do nosso fazer, do nosso historiar, se a gente não puder fazer esse saber circular. E principalmente porque eu acredito, eu sou o tipo de professora de história que acredita que as crianças têm que ter contato com fontes históricas. Acho fundamental. E mais do que ter contato com fontes históricas, elas têm que lidar com fontes históricas, não apenas como ilustração, como está no livro didático, não aqui, sabe, vamos olhar a Mona Lisa, é mais do que isso. Então, é aproveitar a boniteza que é fazer circular conhecimento histórico dentro da escola, né? Então, eu acho isso fundamental, porque eu acredito muito num fazer história, num fazer circular os conhecimentos históricos dentro da sala de aula, para além de explicar os fatos para os alunos, né? A própria Base Nacional Curricular Comum